sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsequenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo,
o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, e tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Tu quer estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei
louvarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor, louvamos. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela oportunidade de poder estar compartilhando com você a mensagem do Senhor. Eu gostaria de orar para que Deus esteja alcançando o seu lar, abençoando sua vida nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tu és o Senhor da história e o Deus que domina sobre a nossa vida. E agora, Deus, quer apresentar, Senhor, a vida dos Teus filhos que estão em casa, ó Deus, estão com as famílias, e te pedir que o Senhor nos abençoe. Fale conosco nesta hora, Espírito Santo. Tu és o nosso Senhor, Tu és aquele que fala a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Use a nossa vida nesta manhã para o louvor do Teu nome, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero compartilhar com você nesta manhã um texto da palavra de Deus que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2 ao versículo 4, que diz assim a palavra: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não tenha pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. O que é que o apóstolo Paulo está aqui preocupado com a igreja de Corinto? Nós sabemos que a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo teve que nela enfrentar o desafio ao seu ministério apostólico, visto que a igreja de Corinto, mesmo tendo ele como fundador daquela igreja, como pai espiritual daqueles crentes, eles cresceram em sua soberba, em sua ganância, em sua mente que se perverteu no caminho e não mais desejavam a presença do apóstolo Paulo ali na igreja. Mas a questão não é só essa, eles iam de encontro não somente à doutrina do apóstolo Paulo, mas às práticas ministeriais do apóstolo Paulo, e se colocavam como obreiros verdadeiros, quando na verdade já haviam se afastado da sã doutrina. E o apóstolo Paulo, ele quer trazer à tona algumas coisas que foram estabelecidas por Deus lá no Jardim do Éden, e que foram distorcidas pelo inimigo, mais precisamente no episódio com a questão de Eva, e isso levou as pessoas desde Adão a se afastarem da simplicidade da mensagem do Evangelho, no caso, naquela época, daquilo que eles haviam ouvido da parte de Deus. E vendo o contexto em que nós estamos inseridos hoje, principalmente em virtude desse avanço desse vírus
nas nações, e daí são tomadas medidas preventivas para que isso não venha atingir a minha vida e a sua. As pessoas estão dentro de casa, e uma das coisas que eu tenho ouvido falar, alguns cristãos comentando, é que por causa desse perigo que ronda a nossa vida, nós começamos a voltar a algumas práticas simples da igreja primitiva, como por exemplo, o culto nos lares, o relacionamento com a família, juntamente com Deus, a ouvir a palavra, a louvar a Deus, o que era muito comum na época do Novo Testamento, mesmo porque não somente pelo número, o cristianismo que crescia aos poucos naquela época, mas também em virtude da perseguição que o Império Romano estava aplicando à igreja, e muitos lares abriram suas portas também para missionários que transitavam de lugar para outro, e ali nasciam os templos, digamos assim, os locais de adoração ao Senhor. Mas o que eu quero, pegando essa ideia da simplicidade da vida cristã nos lares, através das famílias, no Novo Testamento, é pensar em algumas coisas que nós hoje reputamos como algo que é ultrapassado, ou talvez colocamos na condição de algo que seja simples demais, e às vezes nós complicamos quando nós associamos a palavra simplicidade às coisas superficiais, ou às coisas sem profundidade, ou às coisas de maneira muito elementares, básicas da vida cristã. Mas é justamente sobre isso que eu queria conversar um pouco com você nesse momento. No versículo 2, a Bíblia diz que Paulo tinha um zelo pela igreja, com o zelo da parte de Deus, ou seja, ele era uma pessoa dedicada, ele queria ver a igreja crescer, ele queria que a igreja se tornasse profunda no conhecimento de Deus. Paulo não estava ali trabalhando com a igreja de Corinto para dar-lhe um crescimento superficial. Paulo não está querendo que a igreja ela esteja resumida a um conhecimento simples demais, que não seja capaz de reputar e de ir de encontro às doutrinas de falsos mestres na época. Eu queria pensar algumas coisas que nós temos deixado para trás e que nós precisamos voltar. Por exemplo, há muita gente preocupada com o que será do amanhã, com o que será da vida da família, visto que esses problemas todos podem afetar a economia. E trazendo também para o contexto cristão, muitos pastores e líderes estamos preocupados com o caminhar da igreja, com aquilo que é responsabilidade da igreja, compromisso da igreja, porque as pessoas não estão indo à casa de Deus, e tudo isso tem trazido dificuldade para nós honrarmos com os compromissos. Mas eu fico pensando que tudo isso coopera, que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu queria pensar com você, perguntar a você, se de repente nós não deixamos um pouco a vida de fé na provisão de Deus um pouco de lado. Se isso não é uma prática simples que nós precisamos fortalecer nos nossos dias. A dependência de Deus, aquela questão de buscar a Deus para que Deus possa fazer a provisão das coisas mais simples dentro da sua casa. Por exemplo, quando nós pensamos em igreja, nós estamos fazendo algo aqui que é uma coisa bem mais simples do que se nós estivéssemos num culto, porque aqui nós não temos glória a Deus, nós não temos aleluia, nós não temos multidão, nós não temos muitas pessoas, pelo contrário, tem bastante reduzido. E eu fico imaginando se nós não perdemos a essência da adoração, é um outro aspecto da simplicidade, quando nós nos sentimos envoltos a um contexto de pessoas e de multidão, que muitas vezes impele as pessoas a serem ou a demonstrar aquilo que elas não são quando estão sozinhas.
Nós sempre advogamos a ideia muito espiritual, muito maravilhosa, de que nós estamos dispostos a pregar para uma pessoa, como se estivéssemos prontos a pregar para 1.000, 2.000 pessoas. Esse é o tempo. Esse é o momento. Você está pregando para poucas pessoas. Eu fico pensando como nós temos abandonado, muitas vezes, na motivação de adorarmos a Deus, aquilo que era mais simples e também fazia parte da igreja primitiva. A simplicidade de levar o Evangelho em toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo, ele aconselha Timóteo: prega em tempo e fora de tempo. Agora surgiu o perigo iminente da morte e da morte de muitas pessoas, e todo mundo está trazendo à tona uma mensagem que ficou um tempo escondida, que é a mensagem da volta de Jesus, do retorno de Jesus, do julgamento final, porque nós estamos tão preocupados com o mundo de hoje, com as necessidades do agora, com a vida aqui na nossa terra, com as coisas que são de baixo, com as coisas que são terrenas, que nós esquecemos a simplicidade de uma mensagem profunda que diz para nós: olha, a sua pátria não é esta, você tem um compromisso com a eternidade, e o rei que domina a sua vida, o Senhor da sua história, ele está às portas para arrebatar a sua igreja e para daqui a um tempo julgar toda a terra. Então nós abandonamos também a simplicidade das mensagens do Evangelho, que falam sobre a eternidade especificamente, ou mais proporcionalmente, num volume maior. Nós temos deixado de lado, e Deus, pela sua infinita misericórdia e soberania, Ele está trazendo à tona a simplicidade que na verdade aprofunda a nossa fé em Deus e o nosso relacionamento com Ele, e tem causado impacto tremendo no mundo de hoje através da simplicidade do Evangelho. Uma outra questão que eu gostaria de pensar com você é que nós precisamos de algo muito importante nos dias de hoje, que tem a ver com a simplicidade da vida com Deus, que é a simplicidade que leva ao discernimento de espírito, porque nós nos tornamos muito sábios para dar respostas a coisas que nós não entendemos com profundidade. Eu fico observando a luta dessas pessoas hoje, tanto da área política como econômica, como da questão da saúde, tentando dar uma resposta a um problema de um vírus que surgiu em pleno século XXI, quando a ciência já avançou bastante, quando os homens cada vez se tornaram mais habilidosos na oratória, quando a economia de alguns países tem se destacado, e nós olhamos para as pessoas e vemos cada uma delas se contradizendo. Você encontra médicos se contradizendo, você encontra economistas se contradizendo, você encontra políticos se contradizendo. Claro que sempre haverá uma maioria e uma minoria, mas eu fico impressionado, porque todos eles têm argumentos, e nós que somos alheios a estas áreas específicas, nós ficamos meio perdidos em meio a tantas coisas que soam como verdade, no mundo relativista, no mundo em que nós não dominamos essas áreas. E foi justamente isso que Satanás fez para confundir Eva e tirar dela e de Adão o propósito ideal de Deus para as suas vidas. Ele pegou o que Deus falou, corrompeu a mente de Eva com a mentira ou com a meia-verdade. E nós estamos vivendo num mundo como este, cheio de meias-verdades, cheio de verdades motivadas por sentimentos, por vontade pessoais, e nós ficamos pensando como fazer, que caminho tomar diante de tudo isso, porque dessas coisas também depende em parte a nossa vida. Mas o discernimento de espírito é fundamental, porque dentro da igreja de Corinto você tinha pregadores verdadeiros e você tinha falsos pregadores. Você tinha obreiros verdadeiros e obreiros falsos.
Você tinha a mesma mensagem, mas com interpretações diferentes. Você tinha pessoas religiosas dentro do mesmo lugar, mas andando em linha oposta em relação a Deus, em relação à verdade da sua palavra. Nós estamos vivendo num tempo de uma mistura muito grande, em que as pessoas estão contaminadas, algumas pela mentira, outras pela meia-verdade e outras estão buscando a verdade. Eu louvo a Deus porque a simplicidade do discernimento, de buscar a Deus, de depender dEle, de ouvir a voz das pessoas, baseado não em si mesmo, não no seu próprio conhecimento, mas na dependência de um Deus que conhece cada um e sabe a quem está usando e tem um compromisso com a verdade. Ele pode apontar e mostrar para você aonde está o cerne da questão. Eu louvo a Deus porque nos dias de hoje é necessário discernimento de espírito, não somente na guerra espiritual, não somente para lutar contra demônios, não somente para identificar se Satanás está a possuir alguém ou a oprimir outra. Nós precisamos de discernimento espiritual para vivermos em meio a tantas coisas com cara de verdade, em meio a tantas informações ao nosso redor que mexem com a nossa vida, que mudam os nossos comportamentos, e nós precisamos de um Deus que ama a verdade, porque tem um versículo da palavra que eu amo com muita alegria, que diz assim: com homem sincero, Deus se mostra sincero. Eu louvo a Deus porque Deus não tem compromisso com meia verdade, Deus não tem compromisso com a mentira, Deus tem compromisso com a verdade. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, não deixe que a sua mente se corrompa. E ela não se corrompe somente com ideias erradas, ela se corrompe quando ela deixa que essas ideias erradas e esse espírito do erro opere na nossa mente, contamine o nosso discernimento, nos impedindo de ver com clareza a vontade e a verdade de Deus. Então nós observamos que precisamos trazer de volta a simplicidade da dependência de Deus, da provisão de Deus, do cuidado de Deus, da adoração ao Senhor verdadeira, mas precisamos também trazer a simplicidade do discernimento de espírito na nossa vida diária, no seu relacionamento com Deus, porque o discernimento de espírito é um dom, e um dom se alcança buscando a Deus. Um dom é um presente, é algo que eu desejo. O apóstolo Paulo disse: olha, você deve buscar os melhores dons, e ele impulsiona a igreja a buscar esses dons. E nos dias de hoje, nós precisamos de discernimento de espírito para enfrentar os dias maus. E em terceiro e último lugar, é o que diz no versículo 4, que diz assim a palavra de Deus: se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não tenho pregado, ou se aceita outro espírito que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Veja, algumas pessoas dentro da igreja estavam aceitando a mentira, estavam aceitando os falsos obreiros, estavam rejeitando o apóstolo Paulo, estavam assimilando as coisas ruins. E é aqui que eu gostaria que você pudesse pensar: a simplicidade, ela leva o ser humano às coisas boas e às coisas verdadeiras. É outra questão importante. Nós vemos, por exemplo, que a simplicidade agora da vida cristã em família tem realçado o valor de estar junto àqueles a quem nós amamos, e que muitas vezes nós não temos tempo para abraçar ou dizer que amamos. Mas a simplicidade, o fato de sair dessa vida muitas vezes de corre-corre, de aparência, de correr atrás das coisas, de querer de uma forma ou de outra conquistar a todo custo, tem nos levado para dentro da nossa casa para reavaliarmos alguns valores em nossa vida. O tempo que nós alegávamos que não tínhamos o tempo todo, dizendo: eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para a família, não tenho tempo para passear,
eu não tenho tempo para estar com Deus, eu não tenho tempo para orar. Agora nós descobrimos que temos quando algumas coisas que não são agradáveis nos impulsionam a ter que ficar praticamente isolado de um convívio natural com as pessoas, com o trabalho, qualquer outro contexto. Então nós começamos a observar que a simplicidade faz jorrar, faz fluir algumas coisas que Deus já havia imaginado e pensado, idealizado para a minha vida e para a sua vida. Então o que eu aconselho a você, diante de toda essa crise, procure encontrar algumas coisas que você perdeu lá atrás. Procure valorizar algumas coisas que Deus estabeleceu para a sua vida. Não abra a porta da sua casa, a semelhança do que Paulo está dizendo à igreja. Não abra a porta da igreja para outro espírito diferente, para outras pessoas que não têm apego à verdade, não têm apego às coisas de Deus, não têm apego ao Deus da palavra, não vê essas coisas como prioridade. Veja, esse é um tempo de purificação na igreja. E hoje o que nós estamos enfrentando é um tempo de purificação na família, é um tempo de purificação nos meus valores, é um tempo de purificação na minha mente, é um tempo de purificação das escolhas que eu devo fazer quando eu estou diante, muitas vezes, de estar lá fora ou estar em casa, de abrir mão da família ou ter que estar com ela por outras circunstâncias. Nós precisamos priorizar. Por exemplo, muitas pessoas estão com saudades de estar no templo, mas eu fico pensando, quantas pessoas que durante um outro tempo, elas nunca valorizaram estar no templo, ou simplesmente relegavam essa importância a um domingo à noite. Eu fico pensando que isso tudo vem, Deus permite, para corrigir a nossa vida, para que nós possamos ter uma vida diferente, para que nós possamos ter uma vida mais saudável, para que a gente não seja contaminado depois de passar o vírus, por alguns vírus espirituais, da indolência, da inadimplência, do fato de estar da dormência espiritual. Então nós precisamos avançar. O apóstolo Paulo está interessado no crescimento da igreja. Ele está interessado em que a igreja avance de forma saudável. E eu quero deixar essa palavra para o seu coração. É tempo de nós peneirarmos as nossas próprias atitudes. É tempo de deixarmos Deus trabalhar dentro de nós, para dizer aquilo que na verdade deve ser essencial na minha vida e o que não deve ser. É tempo de deixar Deus escolher a prioridade da nossa vida, porque nós também deixamos de ouvir a sua voz. E esse texto mostra que tudo que estava acontecendo na igreja de Corinto era resultado daquilo que havia acontecido lá no Jardim do Éden. O homem que está aqui tentando não aceitar as coisas de Deus debaixo do altar de Deus dentro da igreja é o mesmo homem que seguiu o exemplo de Eva quando se deixou enredar, quando se deixou levar pelo engano. Então hoje nós precisamos estar apegados à verdade. Nós precisamos cultivar aquilo que é agradável a Deus, aquilo que vale a pena, aquilo que na sua essência glorifica a Deus. Eu quero orar com você nesta hora. Eu quero pedir a Deus que esse tempo na sua vida seja um tempo de reflexão. Eu tenho ouvido logo quando surgiu essa ideia de isolamento, muitas pessoas alegando, não tem problema nenhum. E outros dizendo, mas os pastores estão preocupados com a arrecadação. Como se a igreja não tivesse a sua importância, a igreja templo e o caminhar dela na casa de Deus. Eu fiquei pensando que isso já seria um outro extremo. Todos nós sabemos que somos igreja, mas a questão é, a igreja está sendo igreja em casa? A igreja está nutrindo o seu relacionamento com Deus com a mesma intensidade que ela nutre no momento do culto, adorando a Deus, ouvindo a palavra, cultuando ao Senhor, fazendo aquilo que agrada a Deus, pelo menos naquele momento?
A igreja, ela está temendo a Deus da mesma forma dentro de casa. Os filhos e os esposos e as esposas e a família estão temendo a Deus da mesma forma como elas temem a Deus quando adentram por essas portas, porque sabem que está na presença de Deus. A minha questão é essa. Porque a igreja está em casa, mas ela precisa viver como igreja também no lar. E se nós temos uma igreja hoje que tem dificuldade de viver como igreja dentro dos templos, imagine dentro das casas. Esse é um questionamento que eu deixo para você. Eu quero orar com você para que o Espírito de Deus possa te ajudar a, nesse momento de reflexão, assim como você faz uma faxina, você possa jogar muita coisa fora, como lixo que você vê que estava cultivando, ou que talvez pensava que é algo de valor, e de repente você descobre que aquilo não contribui nada para a sua vida com Deus. Eu quero que você repense alguns valores, mas o meu desejo maior não é somente um tempo de reflexão, é que toda essa reflexão leve você, depois de passado toda essa crise, todo esse isolamento, que você, ao sair da casa, você saia para ser uma pessoa diferente, mais temente a Deus, mais comprometida com Ele, mais comprometido como igreja, mais comprometido com o reino, que pregue mais a palavra, não somente porque os sinais estão apontando, mas porque é uma responsabilidade sua, que você ore mais, não somente porque está com medo de morrer, mas porque oração é um relacionamento, é alimento diário para a sua vida com Deus. Eu gostaria que você desejasse estar na presença de Deus, como o salmista desejou. Melhor estar na casa do Senhor um dia, do que nas tendas da perversidade. Não somente porque já faz um tempo que você não vem à casa de Deus, mas porque você sabe que nesse lugar, mesmo sendo um templo feito por mãos humanas, eu falo prédio, mas você sabe que nesse lugar, Deus, quando seu povo está reunido em seu nome, Ele se faz presente. Então quero orar com você e com a sua família nesta hora, no nome de Jesus. Pai querido, eu quero agradecer a Ti, pela Tua palavra, pelas verdades do Evangelho. Ó Deus querido, o apóstolo Paulo estava enfrentando alguns dilemas, ó Deus, em relação ao seu ministério apostólico, que a igreja estava rejeitando, e que os falsos obreiros aproveitaram-se desse momento para tentar afastar a igreja da simplicidade que o Evangelho ensina no relacionamento com Deus. Pai querido, no nome de Jesus, nós estamos vivendo dias difíceis, os problemas estão aí fora, Senhor, e nós estamos dentro da nossa casa, mas daqui a um pouco nós estaremos, ó Deus, voltando à vida normal. Mas eu quero te pedir, Deus, Espírito Santo, que o Senhor possa nesse tempo estar fazendo e levando as pessoas a uma reflexão profunda do seu relacionamento com Deus, da sua vida como igreja, do seu caminhar, do assumir dos seus compromissos no reino do Senhor. Meu Deus, e possamos primeiramente nos arrepender, pedir perdão ao Senhor pelas muitas oportunidades que nós deixamos de lado quando as tivemos e ficamos simplesmente relegando tudo isso a um segundo plano e deixando Deus de lado e tocando a vida. Mas agora o Senhor tem permitido tudo isso e nós estamos nos voltando para Deus. Aleluias. Graças a Deus por isso. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor suscita no meio da igreja, no meio do povo de Deus, um avivamento espiritual, um despertar espiritual, um desejo por Deus desenfreado, não um desejo de estar no templo somente, mas um desejo profundo pelas coisas de Deus, pela eternidade, pelos valores de Deus, pelo Espírito de Deus, por aquilo que agrada a Deus. E também, Senhor amado, possa, ó Deus, fluir na vida de cada cristão, um rechaçar, ó Deus, a tudo aquilo que provém da mentira, que provém do engano, que vem para atrapalhar, que vem para prejudicar. Deus, em o nome de Jesus de Nazaré, nós aproveitamos também esse tempo para orar pelo nosso país, pela nossa nação, pelos líderes de cada nação. Pai,
Nós não conhecemos a motivação do coração humano, mas nós sabemos que a natureza do ser humano é tão corrompida quanto foi a vida de Eva naquele tempo, porque a semente passou a todos os homens. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que no meio dessa natureza perversa, o Senhor possa fazer sobressair, ó Deus, características em homens e mulheres de Deus, pessoas levantadas por Deus, para dirigir a nossa vida para aquilo que é a vontade de Deus, para aquilo que está no coração de Deus, livrando as pessoas de desastres maiores, de tragédias maiores, porque tudo que está acontecendo hoje na terra, e que leva o homem ao sofrimento e aflição, é consequência lá do jardim do Éden e da escolha do ser humano. Pai, no nome de Jesus, eu quero entregar cada vida no teu altar. É assim como o Senhor levantou Paulo, o Senhor levanta homens e mulheres para fazer diferença, não somente na igreja, mas no contexto que vivemos, dentro dos lares, no país, homens comprometidos com a verdade, homens que não usam da mentira para alcançar os seus propósitos, homens que amem, ó Deus, a vida, amem aquilo que provém de Deus, e homens que deem lugar na sua vida para aquilo que vai edificar a sua casa. Pai, no nome de Jesus, abençoa as famílias, abençoa os lares, abençoa cada coração, abençoa os filhos, os pais, abençoa, ó Deus, a nossa nação. Deus, remove essa praga. Eu quero exercer a minha fé simples no Deus Todo-Poderoso, que não dependia do passado, de nenhuma intervenção do homem, mas Ele mesmo dava a solução àquilo que assolava a vida daqueles que clamavam a Deus. E eu creio que ainda uma simples oração, um simples desejo colocado no altar de Deus, é capaz de trazer resposta no meio da ciência, no meio dos homens, nos contextos mais contaminados, não somente pelo vírus, mas pelo pecado, porque de eternidade a eternidade, Jesus, aquela pessoa simples, filho de um carpinteiro, ainda é a resposta para todos os homens, para o louvor da glória de Deus. Pai, abençoe a cada vida, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã. E hoje à noite temos novamente um encontro marcado. Eu tenho a palavra de Deus para o seu coração, da parte de Deus para a sua família. Aconselhamos a você que é membro da igreja a continuar buscando a Deus, orando, clamando a Deus. Entre pelas madrugadas se necessário, e se possível for, junte a sua família, ore com eles, interceda, cuide da sua casa espiritualmente. Não deixe que a vida no seu lar ela possa ter o isolamento de Deus. Podemos nos isolar de tudo, menos da presença dEle, menos da palavra dEle. Que Deus te abençoe, um abraço no seu coração, e que Deus em Cristo te abençoe no nome de Jesus.